They call themselves the Bad Batch. Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nesta edição, analisaremos o 13º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos. Ao retornar de sua última missão, o Bad Batch se depara com algo estranho, guardas no bar de Sid e um tal de Roland, dono da Ruby, tomando seu lugar. Sem a presença da Trandoshanna, Hunter decide deixar Ord Mantell e partir, mas ela estava os esperando na nave. Sid relata que Roland, filho de Isa Durand, uma chefe do crime, tomou o seu bar, por ser um lugar bem posicionado nas rotas hiperespaciais, o que seria ideal para uma operação. O objetivo dele era fazer acordo com os Pikes, para fazer o seu nome. Sid conduz os clones para as minas abandonadas de Ord Mantell. O plano é invadir o bar pelos fundos, roubar as especiarias e deixar com que os Pikes lidem com Roland. Eles seguem usando o meio manual dos carrinhos nos túneis, a fim de não acordar os Zerlings, insetos que infestam o fundo das minas. Para ter tempo suficiente para roubarem as especiarias, Sid aciona os 2 clientes mais fiéis de seu bar para sequestrarem Ruby como divergência. Tendo em seus carrinhos as especiarias, o Bad Batch começa a fuga. Os guardas de Roland seguem atrás. O barulho acorda os Zerlings, que surgem em uma furiosa nuvem, atacando tudo que está no caminho, derrubando as caixas de especiarias, que ficam para trás quando a prioridade é fugir com vida dali. Ao voltar para o bar, os Pikes estão lidando com Roland, mas o Devaroniano havia culpado Sid e o Bad Batch pela perda das especiarias. Os Pikes os obrigam a recuperar as caixas sob ameaças, ainda com a condição de que Omega fique até que eles retornem. Segurados por cabos, Sid e Wrecker descem e localizam as caixas, enquanto o restante do Bad Batch está em cima na nave. Na subida das caixas finais, os Zerlings despertam furiosos, mas Tech estava prevenido e lançou uma granada de luz intensificada que ele fez, o que garantiu a subida de Sid e Wrecker e as últimas caixas de especiarias. Ao devolver as caixas, os Pikes liberam Omega e esquecem o problema com Sid e o Bad Batch, mas uma vez que eles não aceitam acordos ruins, cortam um dos chifres de Roland como preço por arranjar problemas com eles, mesmo sob os pedidos de Omega e Sid para o poupar disso. Encerramos o episódio com a parceria entre Sid e o Bad Batch mais forte do que nunca. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio. Em terceiro lugar, Sid em ação. Desde alguns episódios atrás, nos questionamos sobre o passado de Sid. Para alguém se tornar uma referência, até mesmo para o Jedi, deve haver um histórico. Ela tem noções de combate, sabe lidar com missões e conhece bem as ameaças da galáxia. Juntando as demonstrações de experiência com símbolos em sua sala, capacetes de clones, capacete mandaloriano, símbolo de pistolas semelhantes às do Jango Fett, talvez ela seja uma caçadora de recompensas aposentada. A personalidade
personagem tem sido consistente e interessante desde o início. Esse episódio consolida ao cume a parceria entre ela e o Bad Batch. Esse tipo de ênfase súbita em um personagem geralmente indicam duas possibilidades: a morte do personagem em breve ou a necessidade do personagem em algum momento chave. O que você acha que vai ser? E dentro dessa cena, chamamos atenção também para um pequeno momento do Tech, que pesquisou a criatura, descobriu sua fraqueza, impôs que o plano deveria ser executado antes do anoitecer e ajustou uma granada caseira de luz para uma situação de imprevisto, o que foi decisivo no sucesso da missão, além de ter sido uma bela cena visualmente. Em segundo lugar, a ameaça dos Pikes. Ômega foi apresentada a mais uma realidade perigosa da galáxia nesse episódio. Os Pikes, como um sindicato do crime, diferente de caçadores de recompensas. O episódio fez questão de enfatizar diversas vezes o quanto eles são perigosos e o quão ideal é evitar problemas com eles. Agora Ômega teve contato com isso. Talvez esse contato tenha serventia para elementos futuros na narrativa da série, como o próprio Roland, que foi mencionado indiretamente quando o Bad Batch resgata Ruby. Entrou em ação agora. Esperamos que mais pontas soltas sejam puxadas para o desenvolvimento em breve, como Manto de Guerra, Boba Fett, Bibi Fortuna e outros. Em primeiro lugar, interações entre Ômega e Roland. Enquanto Ômega ficou detida pelos Pikes, ela ficou na companhia de Roland, presos. Nessa situação, Ômega foi capaz de entender um pouco sobre Roland e sua criação, a ponto de ter compaixão do mesmo, sem relativizar que suas ações foram erradas. Roland conta que aprendeu de sua mãe, Isa Durand, o modo de ser, você toma o que quiser, e cresceu lidando com isso como algo digno. Imaginamos que Ômega tenha traçado o paralelo entre a criação de Roland com a ação do chip inibidor nos clones, ambas situações onde alguém faz algo errado por influência de algo externo, e que mesmo que isso não cancele o erro, a pessoa que o comete nem sempre é necessariamente má. Easter eggs e referências. Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista, que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio, e alguns vieram de rever, discutir e pesquisar. Como primeira referência, Gundarks. Echo, reclamando de mais uma omissão de Sid sobre a missão anterior, diz que a área estava infestada por Gundarks, criaturas mencionadas pela primeira vez em O Império Contra-Ataca. Também são mencionadas em O Ataque dos Clones, quando Anakin menciona que salvou Obi-Wan de um ninho de Gundarks. Como segunda referência, os Devaronianos, uma espécie apresentada em Uma Nova Esperança, cada vez mais representada, agora com personagens em todas as séries animadas e até em The Mandalorian. Como terceira referência, Isa Durand, introduzida como mãe de Roland, também referenciada como chefe de uma facção criminosa, introduzida pela primeira vez em The Bad Batch, muito provavelmente não em vão. Inclusive, esse modo de agir, pegue pra si aquilo que quiser, é muito semelhante à filosofia dos antagonistas da Alta República, os Nihil. Seria uma relação proposital ou apenas uma mera referência? Como quarta referência, Ruby, o pet de Roland, que foi resgatado pelo Bad Batch anteriormente, é estranhamente similar a um tatu. Como quinta referência, o símbolo no peito de Roland, que é um triângulo com uma chama dentro. Deve ser o símbolo dos Durand, mas ainda não há certeza disso. O mesmo símbolo está nos pacotes de especiarias. Como sexta referência, as especiarias são substâncias orgânicas usadas para diversos fins, como a medicina e até mesmo na criação de drogas. Como sétima e última referência, os Pikes, que são um sindicato criminoso que opera na galáxia em diversos ramos, mais conhecidos pelas especiarias, como já vimos antes em Solo e em Cassian. Nessa timeline, os Pikes fazem parte da Aurora Escarlate, que é comandada por Maul. Esse episódio foi breve em acontecimentos, mas ainda assim trouxe contextos que podem vir a ser importantes nessa temporada ou em uma suposta temporada que ainda não tem confirmação. Esperamos ver o Manto de Guerra e mais ação nos próximos episódios. Registro da missão. Análise do 13º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status: missão cumprida.
Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.